É o motivo principal para um clube rodar. E é importante esse recado para a atual diretoria. Porque, alô, Pedrinho, sábado no Maracanã vai ser uma vergonha. E eu não digo do desempenho do Vasco, não. Vai ser uma vergonha porque o torcedor vascaíno não vai assistir o Vasco-Flamengo no Maracanã. Não vai. Não vai assistir. Não vai comprar ingresso para ir ao jogo. Sabe por quê, Pedrinho? Porque do jeito que tá, o vascaíno já sabe que vai para enfrentar o Flamengo para tomar uma goleada no Maracanã. Pitou. E aí o Vasco vai jogar com o Flamengo, os mesmos vascaínos, tô fazendo uma crítica aqui, os mesmos vascaínos que acreditam que possa acontecer um resultado adverso e outros clubes não acreditam que o Vasco possa ser esse time a surpreender o Flamengo no Maracanã. Eu tenho absoluta convicção. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal. Preparei para vocês aqui as reações aí dos torcedores vascaínos, já falando aí do clássico carioca nesse sábado às 18 horas e 30 minutos no estádio do Maracanã. Galera, preparei esse corte aqui, nós vamos agir junto aqui, link aí na descrição desse vídeo para deixar os créditos aí de direitos autorais de todos os canais aí que eu usei aqui nesse vídeo. Deixa aí nos comentários também a sua opinião. Vamos ver aqui as reações vascaínas. Pífia do Vasco do Fábio Carille e se revolte ainda mais. E esse é o cenário. O cenário do Vasco é exatamente esse. A torcida vê um desempenho horroroso, a torcida vê o Vasco entregando um básico ou até menos do que um básico e não aguenta mais ver esse rapaz na beirada do campo. Não aguenta mais ver o Fábio Carille na beirada do campo. E a torcida, meu amigo, ela tem que ter razão. A pior coisa que uma diretoria pode fazer, e aí é um recado direto ao senhor Pedrinho, a pior coisa que uma diretoria ela pode fazer é ir contra o seu torcedor. Ontem, infelizmente, eu tive o desgosto de assistir o Flamengo e Juventude. Eu volto a repetir, eu sou apaixonado por futebol, eu amo isso daqui, eu amo o Vasco, mas eu amo também a bola, cara, eu amo esporte e futebol. Eu vi Real Madrid e Arsenal, ontem eu vi Flamengo e Juventude, ontem eu vi uma parte até, né, do jogo entre Fluminense e Corinthians. Eu me amarro em futebol. E durante a narração de Flamengo e Juventude, o narrador, que eu não vou lembrar, não sei se era o Gustavo Villani, ele diz: a diretoria do Flamengo tem uma crítica ao valor dos ingressos que foram colocados ontem à disposição do torcedor no Maracanã. Ele diz: a diretoria do Flamengo tem que entender que o torcedor é o consumidor, que o torcedor é o motivo principal para um clube rodar. E é importante esse recado para a atual diretoria, porque, alô, Pedrinho, sábado no Maracanã vai ser uma vergonha. E eu não digo do desempenho do Vasco, não. Vai ser uma vergonha porque o torcedor vascaíno não vai assistir o Vasco-Flamengo no Maracanã. Não vai. Não vai assistir. Não vai comprar ingresso para ir ao jogo. Sabe por quê, Pedrinho? Porque do jeito que tá, o vascaíno já sabe que vai para enfrentar o Flamengo para tomar uma goleada no Maracanã. Ter Fábio Carille na beirada de campo e ter do outro lado o Flamengo que joga o fino da bola com o Felipe Luiz. Joga por música o time dos caras. E a gente tendo um time que, meu Deus do céu, para fechar as portas. E a diretoria não está entendendo isso. O Fábio Carille hoje, na beirada do campo, não tem absolutamente nada contra o profissional. Querendo ou não querendo, hoje, Lucas, né, o meu canal é um canal de muito alcance e talvez esse vídeo chegue até o Fábio Carille, porque isso aconteceu várias vezes. A gente está aqui do nada, chega uma pessoa dentro do Vasco, chega um profissional, chega até um jogador e fala: cara, que eu estava acompanhando o seu vídeo. Mais limite no cartão. Se este vídeo chegar até você, Fábio Carille, eu não tenho absolutamente nada contra você. Nada. Mas hoje não tá dando mais. É um casamento que não tá dando mais liga. Acabou, a relação desgastou, Carille. Não adianta você ficar insistindo e não adianta o Vasco também querer insistir com você, porque o lado da arquibancada já se esgotou. A paciência acabou. E a chave é rápida de ser virada. Porque se colocar um novo técnico lá, a chave vai girar sim. E a gente vê isso em exemplos na nossa frente. Na nossa frente. Na nossa cara. O Fluminense ontem chegou à sua quarta vitória seguida, tendo Renato Gaúcho no comando.
Desde o final do ano passado, quando o Fluminense ele fecha o ano com o Mano Menezes sendo treinador, a coletiva reclama da postura do elenco que está abraçando. Então ainda tem uma atitude errada o senhor Fábio Carille. Errada! Não dá mais para esse rapaz ficar no Vasco. Sábado é uma coça que a gente vai tomar pro Flamengo. Uma coça. Sábado vai ser 6-1 de novo. Eu tava até ontem acompanhando o Flamengo e Juventude e eu falei, caraca, há quanto tempo que no Campeonato Brasileiro não tem uma goleada assim? Aí eu lembrei, não, mané. No ano passado a gente tomou de 6 pros caras também. Então assim, gente, de verdade mesmo. Ontem a rodada foi um tapa na cara do torcedor vascaíno. Com relação à questão de técnico. Porque olha quantos exemplos eu já te dei que mostram que talvez o grande problema hoje do Vasco seja o senhor Fábio Carille na beirada de campo. E o que mais me revolta, sabe o quê? É que no início do ano, a mesma coisa que eu tô aqui contigo trocando uma ideia, o Pedrinho teve assim com o Renato Gaúcho. Renato, vamos lá pro Vasco? Renato, olha só, o projeto é esse, tá aqui, ó, papelzinho. O Renato olhou e falou, caraca, Pedrinho. Lineker, Flamengo vai enfrentar o Juventude no Maracanã. O Flamengo ganhou de 6. Antes do jogo, a gente imagina, porra, de repente o Flamengo empata, hein? Aí o Flamengo vai enfrentar, porra, um time, qualquer vagabundo aí da Venezuela, do Peru, Colômbia, no Maracanã. A gente fica torcendo, né, porra? Quem sabe pinta uma zebra. E às vezes ela pinta mesmo. Pintou outro dia, né? Pintou. E aí o Vasco vai jogar com o Flamengo, os mesmos vascaínos, tô fazendo uma crítica aqui, os mesmos vascaínos que acreditam que possa acontecer um resultado adverso em outros clubes, não acreditam que o Vasco possa ser esse time a surpreender o Flamengo no Maracanã. Eu tenho absoluta convicção que o Flamengo hoje tem muito mais time do que o Vasco. Mas se eu acredito que o Juventude possa empatar com o Flamengo antes do jogo, que vai vir um time do México e que pode surpreender, e que um equatoriano também, e que vai jogar com o Ceará no Maracanã, e eu acho que o Ceará pode ganhar, por que eu não vou acreditar no meu Vasco? Para muitos vascaínos, não precisa nem ter jogo. Porra, eu cheguei a ouvir falar que o chocolate do Eurico, aquele famoso chocolate no Maracanã, será devolvido nesse domingo, nesse sábado, no caso. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. O cara que pensa assim não é Vasco. Eu não sei nem se você pensa assim, Lineker, mas o cara que pensa assim não é Vasco. Em qualquer adversidade, eu sempre acredito que o Vasco possa ganhar o jogo. Depois eu posso ficar frustrado e o cacete. Mas eu sempre acho que o Vasco vai conseguir ganhar. Nunca entro derrotado antes. Boa tarde, Lineker. Boa tarde, Barão. Boa tarde, amigos. Cara, é uma situação que divide um pouco a opinião do torcedor, mas por conta mesmo do Fábio Carille, né? Estou até comendo chocolate para relembrar o chocolate do Eurico. É isso mesmo. Dá para vencer? Dá para vencer. O jogo é de futebol, né? Uma partida de futebol. É óbvio que a gente tem alguns caminhos, né, para percorrer para vencer esse jogo, né? Caminhos que não são tão simples, mas são os caminhos. Exemplo, a gente tem aí o jogo do embate físico com uma bola aérea e definir o jogo. O Vasco tem como sua arma a bola aérea. Só que, Barão, o que acontece com o torcedor hoje é o seguinte: existe no Vasco um movimento anti-torcida. O que é o movimento anti-torcida? A diretoria do Vasco ela faz muitos movimentos contrários ao que o torcedor acha e o que o torcedor quer. Em um momento da história do Vasco, sem o torcedor, o Vasco não sobreviveria. Porque é o torcedor que mantém a instituição de pé. Isso há muitos anos. Automaticamente, nessa última luta na Série B, em 2022, a gente teve a prova, né? Que, sim, o torcedor vascaíno fez com que o Vasco subisse da B para A. Automaticamente, algumas histórias afastam o torcedor. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O Pedrinho ele fala da venda da SAF. Né? O torcedor vascaíno, sócio, votou, o torcedor, a maioria dos torcedores são a favor da venda da SAF e é estranho, obviamente é muito estranho, se em 2022 tínhamos o Grupo City e a 777, entre outros interessados,
Por que em 2025, na Série A, no G6 do Campeonato Brasileiro, numa Copa Sul-Americana, ninguém quer mandar uma proposta? Então, o torcedor ele começa a desconfiar de muitas coisas da gestão, sendo que a gestão Pedrinho termina no ano que vem. E muita gente falava, o Pedrinho não vai vender a SAF. O Pedrinho não vai vender a SAF. Será que ele vai terminar o seu mandato literalmente sob o poder do futebol? Como muitos alertaram, tá se aproximando para isso. Então, são movimentos que você pega o torcedor e fala assim, não importa o que você pensa. A situação do Carille, desde que o Carille chegou, o Carille foi contestado. E já tivemos vários cenários claros da demissão do Carille. Vários cenários claros de um time que não vai evoluir, não tem para onde sair. E a diretoria do Vasco, ela persiste no Carille. Dentro do elenco, quantas vezes a gente entra aqui, o Souza é trucidado pela torcida. O Jean Davi é trucidado pela torcida. Claro, tem outros jogadores que são elogiados. E podem... Esse Vasco, toda ligada aqui no Tabela. Não vim só falar de base no Tabela hoje, não. Hoje a gente vai bater um papo sobre esse Vasco, que chega no sábado para enfrentar o maior rival, e me chama a atenção, seu Jean Faísca, porque após o jogo de ontem, eu fui ver a coletiva do Felipe Luiz exatamente para pegar alguma coisa, já avisando o jogo de sábado, e 30 minutos de coletiva, e ninguém perguntou sobre o Vasco ao técnico do Flamengo, já que seria o próximo jogo. Inacreditável. Eu te confesso que isso também me chamou a atenção. Depois que você escreveu, eu fui dar uma olhada na coletiva. Talvez a questão da goleada em si e a parada do Bruno Henrique também monopolizou um pouco, né? Que era o grande assunto do dia. Agora, essa questão de não ter tocado no assunto Vasco e ninguém ter lembrado disso, e hoje isso é um tema que está aqui no roteiro. Igor Silva! Boa noite, boa tarde, tudo bom, Igor Silva? Boa tarde, Jean, boa tarde para você, boa tarde para o Emerson, o homem mais religioso que eu já conheci na minha vida. Amém. Isso. E boa tarde para o chat. O homem tem o dom, Igor Silva. Então, esse é um tema que eu vou chamar o Emerson daqui a pouco para a gente conversar também, porque tá virando algo psicológico já esse Vasco Flamengo. Já ultrapassou a questão de campo e bola, assim, já virou um negócio que... Eu acho que aqui do canal, disparado, quem mais está em grupo de Vasco talvez seja eu e o Emerson. O Flávio é avesso a grupos. Cada vez eu concordo mais com ele, diga-se de passagem, né? Mas a gente está em grupo para divulgar o trabalho, para conversar, porque tem muita gente boa em grupo de WhatsApp também, não resta a menor dúvida. Mas tem uma galera assim que não é difícil de você, sabe? É difícil. Não é fácil. Mas vamos começar pela tabela, Emerson Rocha. Notícia hoje do GE. Que o nosso amigo Dimitri, como diz um narrador aqui Eu lembro, por exemplo, do próprio Bismarck falando aqui, que normalmente quando o ônibus do Vasco chegava no Maracanã, exatamente nos clássicos contra o Flamengo, tudo bem que a questão quando os times que o Bismarck jogou são muito superiores ao time atual do Vasco. E aí, eles, quando chegavam ali perto do Maracanã, que a torcida começava a bater no ônibus, aquela pressão danada, já dava uma motivação para os jogadores chegarem já como? Querendo com sangue nos olhos para buscar a vitória. E eu não vejo, por exemplo, Jean, com todo o respeito e com toda a tranquilidade do mundo, esse time do Vasco ser pior, por exemplo, que o Central Córdoba. E o Central Córdoba ganhou do Flamengo no Maracanã, um jogo com muito mais pressão, com muito mais distante da sua casa. Então, por que não? O Vasco vai ter torcedores do Vasco no Maracanã. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças. Claro, é difícil. Ninguém tá dizendo aqui que vai ser fácil, não é isso. Mas, cara, se já aconteceu, por que não pode acontecer de novo? Então, assim, o Vasco tem que colocar isso na mente, colocar isso na cabeça. E eu acho que essa questão da preparação psicológica, acho que é muito importante, já. Legal, Emerson, legal mesmo. Queria agradecer, Emerson, a tua presença aqui comigo e com o Igor, nessa quinta-feira aqui, santa, véspera de feriado, a galera na correria. Apareça mais vezes, meus amigos. Também vou te convocar mais. Na tela a foto que eu mandei para ele aqui, que a gente estava falando sobre... Cantar domingo eu vou ao Maracanã, onde estou nesse momento, mas não, é sábado. Sábado eu venho ao Maracanã para o grande clássico Vasco e Flamengo. Pô, Azevedo, mas grande clássico, o Vasco não está com esse time todo, o adversário tem um time mais forte. Você entra desmotivado para torcer pelo Vasco quando enfrenta o Flamengo? Você joga a toalha? Você entrega os pontos? Se você faz isso, você é frouxo. Você não é Vasco. Porque o torcedor do Vasco tem que apoiar, meu garoto. Esquece.
Ah, mas eles têm um time melhor. Ok. Quer que eu lembre aqui, aproveitar que é quinta-feira, quantas vezes o Vasco, com um time melhor do que o Flamengo, perdeu? Aqui mesmo, no Maracanã, em 1989. Ano do Vasco, campeão brasileiro, né? O bicampeonato. Bugica. É só pegar, tá aqui no YouTube, gente. Time do Flamengo, Zico, meia bomba. Era um bom time do Flamengo, mas um time envelhecido, com grandes nomes, mas envelhecido. E o Vasco voando. Bebeto tinha trocado o Flamengo pelo Vasco, voava. E aí o Bugica, um garoto que veio da base, 2-0 em cima da gente. Final da história a gente sabe, o Vasco campeão brasileiro, com gol de um garoto, que foi o Sorato, né, na época. Mas assim, ali o Vasco era muito mais time que o Flamengo. Quer outro exemplo? Em 92, quadrangular. É só pegar o quadrangular. O Vasco era mais time que o Flamengo no quadrangular, mas perdeu o confronto e foi eliminado. Então assim, torcedor, desculpa. Notícia triste e urgente aí, galera, que a gente vai passar para vocês. Acabou de ser atualizado aqui para o lance.com, trazendo informações aí do Mengão. O Flamengo acaba de informar a lesão de Alexandro, que não deve atuar contra o Vasco. O lateral direito precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo diante do Juventude e estava fazendo uma grande partida, excelente partida aí. Até naquele momento ali, rapaz, estava jogando muito, né? O Flamengo ganhou preocupação para o clássico contra o Vasco no próximo sábado, dia 19, pela quinta rodada do Brasileirão. Alexandre substituído ainda no primeiro tempo da goleada por 3-0, 6-0 contra o Juventude, com dores na coxa esquerda, teve edema confirmado após realização de exames. Ele já iniciou tratamento. Então, lateral esquerdo aí do Flamengo, Alexandre foi substituído no segundo tempo da partida entre Juventude, realizando aí nessa quinta-feira dores fortes. Realizou um exame de imagem nesta quinta. O resultado apontou um pequeno edema muscular na região posterior da coxa. O atleta já iniciou o tratamento aí com o departamento médico. Aí o jogador precisou deixar o campo aos 37 minutos aí. Previsão aí, né, de retorno. Apesar de problema não ser considerado grave, Alexandre deve desfalcar o Flamengo contra o Vasco no sábado. No domingo, a equipe viaja para Quito, partida difícil no Equador, já válida aí pela Libertadores, onde encarará aí o LDU em Quito pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O público trabalha para ter o lateral esquerdo na partida da altitude. Sem ele, Ayrton Lucas e Varela deve disputar lugar no time titular. E péssima notícia aí para o Flamengo, ele perdeu o lateral esquerdo Alexandre, que até o jogo aí, atual momento que saiu no jogo, ele estava jogando impecável, jogando muito bem mesmo, estava fazendo uma das melhores partidas dele aí com a camisa do Mengão, dando passe, arrancada, cara, ocupando muito bem os espaços ali. É um grande jogador, atleta, né, que sempre atuou aí no futebol europeu, jogador de seleção brasileira. Então não é nem de se admirar aí a evolução de Alexandre aí com a camisa do Mengão, né? Então o Flamengo voltará em campo nesse sábado às 18h30 da noite aí pelo Campeonato Brasileiro, a quinta rodada aí, clássico dos milhões aí, o maior clássico aí do futebol brasileiro e do Campeonato Carioca. O maior rival aí do Flamengo é o Vasco, né, na minha opinião. Então, galera, tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, quer nos ajudar? Deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo, com notícias sempre aí de última hora